Deparar-se com a nossa finitude é uma experiência desconfortável, apesar de ser uma experiência do nosso cotidiano. Diante disto, nós temos uma decisão a tomar: fechar os nossos olhos para isto e reafirmar a nossa autossuficiência, ou reconhecer que somos limitados e tentarmos uma vida de dependência. E esta decisão afetará diretamente o nosso relacionamento com Deus, assim como com as pessoas. E o texto indicado nos ajuda a pensar a respeito disto. Este texto nos conta a história de Enoque. E apesar dos poucos detalhes, a trajetória de vida deste homem tornou-se para nós um modelo de fé, como nós lemos em Hebreus 11, versículo 5. Esta narrativa está inserida na genealogia de Adão, que apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele gera agora a sua própria imagem e semelhança. Como criaturas de Deus, deveríamos carregar a imagem e semelhança de Deus, e não a de Adão. Mas por que isto acontece? Adão desligou-se de Deus, e por isso não carrega essa imagem de Deus, mas sim a sua própria imagem. O chamado pecado original, muito mais do que um ato de desobediência, representou, na verdade, um grito de liberdade por parte de Adão. Adão não resiste à tentadora proposta da serpente de ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Adão se ilude com a falsa possibilidade de ter em si mesmo a capacidade de compreender a vida como um todo e de fazer o seu próprio caminho, ou seja, ser autossuficiente. Isso, na verdade, é uma grande ilusão, pois o que Adão experimenta é verdadeiramente uma morte. Ele experimenta uma ruptura com Deus, consigo mesmo, com a humanidade e com toda a criação. A partir disto, tudo criado por Adão carrega a sua própria marca, ou seja, o destino para a morte. Por isso, a repetição incisiva do refrão ao final da história de cada um dos personagens da genealogia de Gênesis 5. Viveu ao todo X anos e morreu. Entretanto, a história de Enoque apresenta para nós um diferencial, pois ele quebra essa sequência de morte. A história de Enoque começa semelhante à dos seus antecessores. Porém, aos 65 anos, ele toma a decisão de andar com Deus. E essa decisão muda completamente a sua história e quebra a monotonia da narrativa. Na dinâmica da genealogia, Adão gera a sua própria imagem e semelhança, caracterizada pela arrogância e autossuficiência. Isso acontece sucessivamente até que Enoque, ao gerar Matusalém, parece ter se dado conta do alto risco que é caminhar direcionado pela arrogância e autossuficiência. Olhar para Matusalém parece fazer Enoque olhar, na verdade, para si mesmo, já que o seu filho carrega a sua própria imagem e semelhança. E o que Enoque vê é uma vida marcada pela finitude e o vazio. Ao olhar para estas marcas, Enoque percebe que está caminhando para a morte. Por isto se arrepende e assume outro caminho. Versículo 22. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao andar com Deus, Enoque assume que é impossível não depender do Senhor. Por isso, ele experimenta algo extraordinário. Versículo 24. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A expressão Deus o tomou para si, ao final da história de Enoque, o coloca em contraste com Adão. Enquanto Adão tenta ser como Deus, autoexistir, viver por si mesmo, Enoque decide não ser, reconhecendo que não é autossuficiente. Assim, o desfecho esperado para toda a descendência de Adão não é concretizado na história de Enoque, pois ele não morre, mas Deus o toma para si. Sua existência é diluída na existência de Deus, aquele que tudo é. Por deixar de existir, de autoexistir, Enoque vive. Portanto, que a nossa experiência de fé nos faça deixar de ser, nos faça resistir à tentação da autossuficiência, da autoexistência, para que assim Deus nos tome para si. Que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho.